Ah, Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Não É Só Comigo. E hoje trazemos como convidado um grande amigo meu. Como todos os outros convidados que trazemos aqui, são pessoas que têm relações próximas conosco ou são indicadas por outras pessoas também que acham que podem debruçar-se dos temas que nós trazemos. Então, o meu convidado de hoje chama-se Nicolau Ricardo. E ele é um ativista e um profissional humanitário. E hoje nós vamos tratar sobre a dignidade, negócios e inversão de valores na sociedade em que nós estamos, a nível nacional em Moçambique, mas também em todo o mundo, porque nós vemos que isso também é uma coisa que já está a escalar todo mundo e todas as facetas etárias de idade. Então, Nicolau, seja muito bem-vindos. Podes fazer uma breve introdução de quem é Nicolau, quando é que começou com o trabalho humanitário e o que é que te faz gostar desse ramo de ativismo? Ok. Muito obrigado, Nora, a todos que estiverem a assistir esse podcast. E saudações especiais também à sua equipe, porque acredito que a execução ou a realização desse podcast não depende só de ti. Muito obrigado por este convite. Sinto-me lisonjeado para abordar um tema que muito preocupa a sociedade e, acima de tudo, a nossa boa juventude. Conforme já tinhas dito, meu nome é Nicolau Ricardo. Eu sou um agente humanitário, mas também sou um ativista social. Também tenho especialidade em extensão agrária. Tenho igual experiência de trabalho como ativista social. Esta é a minha introdução, senão podemos levar muito tempo só a falar do meu percurso profissional ou em ativismo. Um, só para responder a última questão que tinhas me feito, antes de eu devolver a palavra para si. Eu me interesso por esta área, primeiro, de essa área humanitária. Primeiro porque desde criança eu sempre tive esta vocação de querer ajudar os outros, querer ajudar os mais necessitados. E nós estamos num país em que tem muitas pessoas em situações de vulnerabilidade. Estamos num país com um elevado índice de pobreza. Então, estas coisas, eu cresci num bairro em que eu vejo isto de perto. Então, são coisas que eu já vivi. Então, este foi o grande fator que me fez ter interesse em trabalhar em serviço humanitário ou trabalhar como agente humanitário. Uhum. E foi praticamente o mesmo que foi a mesma causa que me fez tornar-me ativista social. Então, eu penso que de forma introdutória são esses aspectos que eu tinha a deixar e podemos avançar para outros pontos de conversa. Obrigado. Muito obrigada pela tua introdução, Nicolau. Conforme podem ver, Nicolau é um jovem comum, como todos os outros, cresceu em vários bairros comuns, como a maior parte de nós cresceu nesses bairros e ele foi traçando o seu caminho. Então, vocês também podem ir lá seguir ele nas páginas, nas redes sociais, que acho que é o nome dele. Vocês podem ver mais trabalho dele também. Mas a primeira pergunta que eu tenho, a primeira pergunta oficial para o podcast de hoje é: o que significa para ti dignidade humana? Bom, muitas das vezes nós falamos de dignidade humana, mas esquecemos do que isso é. É o que vemos todos os dias, é um dos grandes problemas que assola a humanidade, mas Uhum. nos esquecemos de definir este conceito tão importante. De forma resumida e para alcançar a compreensão de todos, eu penso que a dignidade humana é o reconhecimento dos valores que as pessoas têm, independente da sua raça, independente do seu estatuto social, independente do seu poder financeiro, independente do seu gênero e outras Uhum. características que segregam as sociedades. Então, de forma resumida, a dignidade humana é este reconhecimento e tratar as pessoas
de igual forma, com respeito e com respeito e consideração, assim, de consideração moral e ética. Então, de forma resumida, podemos atribuir esta definição simples Uhum, ao conceito de dignidade humana. uhum. E no teu trabalho como ativista e como ativista social e também como agente humanitário, já viu a dignidade humana ser yeah, passada por cima, não sei se esse é o termo correto, mas não ser olhada como algo que é digno de todo mundo ter, usando as suas definições, em quais circunstâncias viste pessoas a não terem a sua dignidade respeitada? Bom, não só nos serviços humanitários, porque Uhum, o serviço humanitário ele vem é resposta, salvaguarda desta dignidade. hum, O serviço humanitário vem como uma forma de mitigar esta dignidade humana, que já vem, de certa forma, sendo marginalizada uhum, ou sendo roubada das pessoas, né? Então, essa questão de dignidade humana, eu presencio no meu dia a dia, uhum, eu presencio com experiências que colho das pessoas, com algumas a dignidade foi roubada. Então, são vários cenários da dignidade humana em que é retirada. Eu vou dar só um exemplo. uhum, Ainda há pouco, ainda hoje, eu estive a ver uma informação, penso que foi no Facebook. Facebook debate muita coisa ultimamente. Então, eu estava no meu intervalo de recreação, acabei entrando no Facebook e vi lá um conteúdo numa página, acho que não interessa dizer o nome, uhum, vi o conteúdo numa página de um jovem que estava sentado à beira do mar e aparentava não estar muito bem, não é? E as pessoas fizeram viés daquilo, né? uhum, Fizeram piadas, outros até disseram assim de forma pejorativa. Ele viu pessoalmente, não lhe uhum, disseram, viu pessoalmente, eu não sei o que é. uhum. O que isso significa? Então, nem sei o que significa. Mas esse é um dos exemplos de que a dignidade dele estava a ser roubada. A dignidade não é apenas numa perspectiva material. Uhum, A consciência da pessoa, a moralidade da pessoa, o uhum, respeito, o simples facto de faltar o respeito, capturar uma foto à pessoa sem a permissão, é uma das formas de roubar a dignidade desta pessoa, não é? uhum, Falar coisas pejorativas da pessoa é uma forma de roubar esta dignidade, não é? uhum, O simples facto das crianças não terem oportunidade de estudar, estamos a roubar a dignidade dessas crianças. O uhum, simples facto das meninas irem a casamentos prematuros, não é? Simplesmente porque a família quer um alívio econômico, uhum, ou a família na qual esta criança vai sendo casada tem um poder financeiro relativamente maior. Estamos a roubar a dignidade desta criança. uhum, Então, uhum, são vários problemas que assolam a sociedade em diferentes vertentes, em diferentes pessoas, em diferentes grupos étnicos, uhum, que caracterizam o roubo desta dignidade. Então, são coisas que vivo no meu dia a dia, são uhum, experiências que colho no meu dia a dia, e o serviço humanitário, assim como o ativismo que eu faço, é uma das formas de responder a este grande desafio que nós temos na nossa sociedade. Então, uhum, de forma objetiva, é esta uhum, resposta que tenho a dar aqui ao que a uhum. Inora perguntou. Sim, muito obrigada. Até agora, super interessantes as respostas. E acha que a falta dessa dignidade humana tem levado a sociedade à inversão de valores? E se sim, o que entende-se por inversão de valores na sociedade atual? Ok, para responder, foram duas questões, Sim. e para garantir uma sequência na compreensão das pessoas, uma sequência lógica, eu começaria por responder a última sobre a inversão de valores, que é o que nós assistimos no nosso dia a dia. A nossa Uhum, sociedade está doente,
A nossa sociedade precisa ser repensada, precisa ser reconstruída, precisamos renascer, porque estamos num contexto de uma inversão literal de valores. Mas, afinal de contas, o que seria esta inversão de valores? A inversão de valores, de forma resumida, é o abandono, ocorre quando a sociedade abandona alguns princípios, alguns hábitos que caracterizam como sendo hábitos de boa conduta social e passa a ter ações ou a ter hábitos que representam o contrário. Uhum. Representam o contrário. Aquilo que nós, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, achávamos anormal, a sociedade está a fazer hoje como normal. Aqueles bons Uhum. princípios, hábitos, por exemplo, Tens que de uma colocar exemplos e criança nomes nessas cumprimentar. coisas. Exatamente. O simples facto de uma criança ter o respeito pelo Uhum. professor, pelo professor. Sabe, saudade. Agora tem crianças que até lutam com professores. Tem crianças que até lutam com professores, fazem braço de ferro com professores. O simples facto da pessoa, da criança respeitar o professor, aceitar a repreensão, por exemplo, Uhum. levando reguada. Eu levei muitas reguadas porque eu era malandro. E graças a essas reguadas, consegui ser ativista hoje. São um dos elementos dessa mudança social. Uhum. Uhum. Então, o simples facto do meu tio chegar a casa, um senhor mais crescido, eu cumprimentar esta pessoa, saber como está, oferecer cadeia, isso já não acontece. É uma inversão de valores. As Uhum. crianças agora já não estão para isso. Já não jantam à mesa, por exemplo, em família. Estão no quarto a mexer celular e devem ser chamadas para jantar, às vezes negam de jantar em família. São exemplos concretos do que nós vivemos e que caracterizam essa questão de inversão de valores. Uhum. E são princípios que nós como sociedade, temos que repensar, nós, como família, temos que repensar, temos que reconstruir, de modo a serem recuperados esses valores, porque são os que conduzem uma boa sociedade. Então, inversão de valores seria mais ou menos isso, esse abandono desses bons hábitos culturais e sociais. Uhum. Então, tinha feito uma outra questão, não cheguei a perceber. A pergunta era se acha que a falta da dignidade humana faz contribuir para que haja inversão de valores. A falta de, desculpa? Da dignidade humana. Sim, sim, sim. A falta da dignidade humana contribui sim para a inversão de valores. Na verdade, é um dos grandes fatores da inversão de valores. Porque se nós não consideramos a dignidade humana, se nós violamos a dignidade humana, automaticamente já estamos a inverter os valores. Hum. Se eu não respeito a Inora como independente da sua raça, independente do seu estado social, se eu não te respeito como pessoa, de tal forma como eu, por exemplo, respeito a mim mesmo ou a uma outra pessoa que se calhar estou a respeitar porque é muito mais rica ou está numa posição social um pouco mais elevada, se eu não te respeito da mesma forma, eu estou a inverter os valores, eu estou a Uhum. cometer uma inversão de valores. Então, para, para garantir-se ou para não inverter esses valores, nós primeiro temos que partir do respeito pela dignidade humana. Sem o Hum. respeito, sem esse respeito da dignidade humana, nós não temos como garantir que esses valores não se invertam. Portanto, Hum. esta é o primeiro fator, é o primeiro aspecto no qual tem que se trabalhar socialmente para garantir que esta inversão de valores não seja não seja invertida. É uma questão de causa e efeito. Se você não respeita, Uhum. não respeita a dignidade humana, se você não salvaguarda a dignidade humana, consequentemente, você está a inverter os valores desta humanidade ou desta sociedade. Porque Uhum. o que é que seriam esses valores para serem salvaguardados? São resultantes da interação das pessoas, que as pessoas estão inseridas numa sociedade. Então, se Uhum. você não garante
o respeito desta dignidade das pessoas, automaticamente esses valores são perdidos e são invertidos. Então, Uhum. é basicamente isto. Ah, sim, vou fazer uma pergunta que agora que é extremamente quente, e queria ouvir a tua opinião, porque nós ouvimos muito que existe inversão de valores na sociedade, e todos apontam para um único lado quando se fala de inversão de valor e valores. O Nicolau aqui trouxe exemplos como, por exemplo, a falta de respeito, a respeitar os mais velhos, dar espaço aos mais velhos, a não criar atenção entre estudante e aluno na escola, e essas coisas todas são coisas básicas que estão-se a perder, e que acho que a maior parte das pessoas conseguem ver que essas coisas estão-se a perder. Mas quando nós falamos de inversão de valor na sociedade, nós olhamos automaticamente para aquilo que talvez chamaria de não existência do pudor mais. As pessoas automaticamente linkam isso à falta de pudor, ou tipo a massificação do uso, objetificação do corpo, como fonte de renda. E como falou que a inversão, não a inversão, mas a dignidade humana pode contribuir para isso, como é que acha que esse pudor, a falta de pudor que nós vemos hoje, foi influenciada pela falta da dignidade humana? Esta é uma questão muito interessante que me faz a Inora e é uma questão muito quente, conforme dizia. E é preciso falar essas matérias com muita atenção, porque são Uhum, matérias que ferem a sensibilidade das pessoas e temos que bendizer essas coisas e de boa forma, porque isto influencia. As crianças estarão a ouvir esse podcast agora, as crianças têm acesso à internet, qualquer uma pode entrar para ver ali a inversão de valores, e se uma coisa é mal dita, pronto, podemos influenciar uhum, comportamentos negativamente ou positivamente. Espero aqui uhum, influenciar positivamente. Um, e o exemplo que trouxe é também um dos mais comuns. Por exemplo, a questão do pudor, a questão da objetificação do corpo para certamente ganhos monetários, não uhum, é? Então, a questão da Inora é de que forma a dignidade humana influencia para isto. uhum. Sim. Bom, eu tenho minha perspectiva, porque esta é uma questão que divide opiniões, é uma questão eh, que debate profundamente, até há estudos sociais profundos feitos sobre isto e que trazem também suas nuances, suas próprias conclusões. Então, eh, eu trago a minha perspectiva, não estou a definir sentenças, mas Uhum, em minha opinião em função daquilo que eu observo. Eu uhum, penso que, eh, como disse, o respeito, a salvaguarda pela dignidade humana é a base de tudo. Isso tudo que estamos a ver de objetificação do corpo, sobretudo da mulher, porque muitas pessoas, quando falam de objetificação do corpo, por exemplo, de forma concreta, prostituição, uhum, olham para a mulher, mas prostituição não é só da mulher, com o homem também ocorre, mas é muito comum na nossa sociedade vermos uhum, prostituição apenas da mulher. Mas a base disto é o respeito e a salvaguarda pela dignidade humana. E isto começa primeiro pela mulher. Começa primeiro pela mulher ou pela pessoa de forma individual. Digo mulher porque é o que é mais comum de se ver, não é? Porque quando as pessoas falam de prostituição, raramente pensam no homem, pensam mais na mulher, não é? Então, uso mais essa tendência, não porque estou a dizer que a mulher prostitui-se mais que o homem. Muita atenção. Começa por mim mesmo, de forma individual. Para que as pessoas tenham respeito pela minha dignidade, eu primeiro tenho que me respeitar. uhum, Se a pessoa acha que objetificando o corpo terá algum benefício monetário e automaticamente viola os seus, a sua dignidade,
Uhum. não será o terceiro que vai respeitar a sua dignidade. Uhum. Então, para eu, às vezes o respeito tem que ser imposto. Eu primeiro tenho que Uhum. respeitar-me, tenho que salvaguardar, saber que este corpo eu não posso objetificar ou não posso vender-me para ganhar algum benefício material ou financeiro. Uhum. Primeiro parte daí, eu tenho que me respeitar. Se eu não me respeito, automaticamente os terceiros não vão me respeitar. Uhum. Segundo, a família tem um papel muito importante nisto. A família tem um papel muito importante. A primeira educação, a primeira escola que nós temos é de casa. Por isso que, se a educação de casa falha, tenho muitas chances de ser um indivíduo falhado. Então, se em casa eu não recebi esta educação, não fui repreendido, não fui dito sobre as consequências ou a importância de eu salvaguardar a minha dignidade, isso quer dizer que, automaticamente, ou é muito provável, que eu Uhum. mesmo ou que os terceiros, ou que eu não salvaguardo a minha dignidade e, consequentemente, as outras pessoas que interagem comigo também violam a minha dignidade, assim. Uhum. Então, eu penso que a base está aí. Está em eu começar por respeitar a mim mesmo e depois os outros vão me respeitar. É que por mais que os outros, de certa forma, violem a minha dignidade, se eu reconheço o valor dela, há muitas outras formas ou há formas alternativas que eu terei de me desviar ou, de certa forma, combater esta tentativa de violação da minha dignidade, porque eu Uhum. reconheço o valor da minha dignidade. Então, a minha teoria é essa, parte por aí. Então, claro que há muitas opiniões e há muitas discussões em torno disso, Uhum. mas a minha opinião pessoal é parte daí. Parte em eu respeitar-me, parte de nós educarmos as nossas crianças, provermos uma educação familiar boa para garantir que isso seja salvaguardado. Uhum. Sim, e é nessa hora que nós convidamos a todas as pessoas que estão a assistir esse podcast para deixar seus comentários na, aí embaixo. E assim, tem mais perguntas sobre isso também, coloquem aí embaixo e teremos o prazer de trazer Nicolau mais uma vez para vir respondê-las. A outra questão que eu queria fazer é, um, acha que agora que há essa inversão de valores, há um número crescente de essa objetificação do corpo, ou nem por isso, é porque temos acesso às redes sociais e elas fazem tipo, deixam tudo muito mais claro. Então, como é que vês isso? É, eu penso que com a inversão desses valores, os casos dessa personificação Uhum. do corpo tendem a se elevar exponencialmente. Eu, eh, eu um dia estava a ver uma entrevista. Se queres, de alguma forma, pegar numa arma que acelere a sua doença mental ou a sua instabilidade mental ou emocional, use as redes sociais. É só entrar no, Uhum. no Facebook, ficar eh, horas e horas a usar o teu Facebook, Instagram, outras redes sociais. Aquele é um gatilho, é um tiro pela culatra em relação à sua sanidade mental. Uhum. Eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, é no Facebook que eu vejo muitos dos casos de inversão de valores ou exemplos claros dessa questão de, 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 de prostituição. Uhum. Um, e depois o mais caricato é que vi um caso recentemente, vi um caso no Facebook recentemente, Uhum. um, de uma moça que foi agredida fisicamente. Ela foi Uhum. agredida fisicamente pelo seu parceiro e ficou com a cara toda desconfigurada. Uhum.
E ah, nesta agressão, eu eh, observo muito a tendência dos comentários, do que as pessoas acham sobre aquilo. E percebi que as pessoas tendiam a julgar a moça que estava numa situação de vulnerabilidade, que estava numa situação de crise. E eh, eh, deixavam de lado a pessoa, quer dizer, o perpetuador desta ação é deixado de lado, fica impune, não só do julgamento legal, que são as instituições de justiça, mas também do julgamento social. As pessoas não Uhum. julgam agora os perpetradores das ações e julgam as vítimas. Tudo bem, aquela mulher foi agredida e certamente não teve um bom posicionamento do ponto de vista social. Mas temos que ver que aquela mulher eh, esteve numa situação vulnerável, fazendo aquele post. Foi uma tentativa que ela teve de Uhum. pedir um socorro ou de expressar-se. Mas as pessoas agora tendem a qualquerizar as vítimas e, no entanto, endeusam as pessoas que perpetuam essas ações. Isso, para Uhum. mim, é um dos casos concretos de inversão total de valores. Estamos a falar de coisas muito sensíveis. Há casos de traição. As pessoas são traídas, digo, numa relação conjugal. As pessoas são Uhum. traídas e, no entanto, nesta traição, você vê a vítima a ser. Fazem viés da vítima, fazem piadas da pessoa que foi traída e endeusam a pessoa que cometeu a traição. Eu penso que é um dos casos concretos de uma clara, eh, de um claro sinal de que a tendência das consequências dessa inversão de valores tem Uhum. se mostrado exponencialmente crescente Uhum. e se nós não despertarmos como sociedade, se nós não procurarmos um antídoto para este cancro social, nós podemos chegar a níveis alarmantes e que poderão não ser mais controláveis. Note, Nora, que nós estamos numa situação em que esses casos têm sido cada vez mais crescentes Uhum. e na nossa geração já estamos a este nível. Imagina das crianças, imagina das pessoas que são as mais novas agora e que estão a consumir todo este, todo esta, toda esta doença social, estão a consumir maus exemplos, estão a consumir, porque esta criança de hoje usa isto como algo normal. É normal Uhum. para ele rir-se de alguém que foi agredido, porque está a ver o irmão mais velho a rir-se, está a ver o Uhum. pai que está a rir, ou está a ver o pai que está a agredir a mãe e o pai sai impune. Então, se eu vejo meu pai agredir minha mãe e o meu pai sai impune, sou eu amanhã que vou agredir a minha parceira, vou agredir a minha esposa, vendo aquilo como normal e vou sair Uhum. também impune. Então, as nossas crianças estarão muito mais piores que nós, se nós não procurarmos tratar este cancro social, que assim chamam, né? Então, de forma resumida, quero dizer que esta inversão de valores tem, sim, mostrado consequências crescentes, não só da questão que leva a casos muito mais graves, prostituição é um deles, claro, temos o uso drogas, álcool pelos jovens, que tem mostrado tendências muito crescentes, é só espreitar as estatísticas, isso vai te alarmar. Uhum. Temos muitas outras consequências sociais desses aspectos. Uhum. Então, é assim, os crescimentos têm sido sim, exponencial, tem sido muito preocupante, muito elevado, e, portanto, chamamos a razão toda a sociedade, todas as famílias, para juntos Yeah. lutarmos contra este grande mal. Yeah. Ah, bom, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é: que tipo de ações tomaríamos para poder voltar ou não, mas remediar essa situação em que a sociedade se encontra agora? Essa é a primeira pergunta e vou te deixar com essa agora. Posso responder agora? Uhum. Ok.
esta é uma pergunta, à semelhança das outras que já fez. Essa é uma pergunta que também divide opiniões. Uhum, Um, e também tenho apreciado vários estudos que abordam essas questões. E uma das conclusões que eu tenho, conclusões particulares, eu penso que o primeiro exercício que temos que fazer é rever a nossa educação familiar. uhum, Nós temos que rever a nossa educação familiar, porque um indivíduo mal formado na sua família é um potencial criminoso amanhã, é um potencial agressor amanhã, é um potencial viciado em drogas amanhã, é um potencial indivíduo com má conduta. Então, na minha opinião, temos que ver a forma na qual esse é um dos aspectos. Ainda nesse aspecto, temos que ter muito mais atenção com a mulher. Eu tenho dito sempre em conversas com amigos, e eu penso que também já disse em conversa em várias conversas eleitorais que já tivemos juntos, a mulher tem que ser levada com muita atenção, muita cautela no processo de formação, porque uma mulher mal educada é uma bomba relógio para a sociedade. A educação das crianças, a educação eh, das crianças no agregado familiar, ela é dada pela mulher. O homem é visto como o provedor, aquele que sempre. Claro que ele tem um papel. Eu não estou a descorar aqui da responsabilidade do homem na educação das crianças, atenção. Mas o homem, ele tem um papel, e depois isso cria um conflito de interesse, também sou homem, mas tudo bem. O que quis dizer é uma perspectiva, não estou a definir sentenças. O que quis dizer é que o homem, ele é visto como provedor, ele está mais preocupado em prover para a sua família. E a mulher, ele fica em casa a cuidar, ela fica, quer dizer, tem mais tempo para cuidar das crianças e preocupa-se pelo seu sentido maternal. Não estou a dizer que a criança, a mulher, tem um papel de só ficar em casa a cuidar das crianças, atenção. Mas a mulher tem um sentido maternal de cuidar das crianças uhum, em relação ao homem. Então, se esta mulher é mal formada na sua família, na sociedade, ela acaba transmitindo esses maus valores às crianças. E são essas mesmas crianças que irão se tornar, perdão, perigosas amanhã. Então, o processo todo de educação familiar, até mesmo formal, tem que priorizar sempre a mulher por causa desse aspecto que eu estou a falar e muito mais outros, né? Porque a mulher é vulnerável, etc., em relação ao homem. Então, este é o outro aspecto. Terceiro, nós temos que rever no sistema de ensino. Eu uhum. não quero aqui trazer críticas ao governo, também isto vai criar muito barulho, isso cria muita Podes trazer divisão de crítica. opiniões também, e nossa agenda também não é aqui discutir como o governo tem feito a educação, mas eu penso que a educação tem que ser priorizada. Está a ser Uhum, priorizada, mas tem que ser muito mais priorizada ainda, porque é a base da formação do indivíduo, é a base do desenvolvimento humano, é pela educação formal. uhum, Então, se nós conjugarmos essas duas coisas, conjugarmos a educação formal e conjugarmos a educação familiar, é muito provável que nós tenhamos uma boa bons valores sociais, é provável que nós tenhamos uma boa conduta humana, é provável que nós consigamos restaurar, não é, esses bons valores sociais, essa conduta humana e garantirmos que este mal pode ser combatido. uhum, uhum. Qual é uma das coisas que você acha que mudou muito na educação nos últimos tempos, que achas que não tem ajudado?
que tem contribuído, assim que é nessa inversão de valores, porque sei que mencionou que a educação formal, mas também a educação que vem de casa são aspectos extremamente importantes que é para poder se manter valores culturais e também valores de conduta, né, na sociedade. E já mencionou antes também alguns traços de valores ah, culturais, entre aspas, diria, mas que vêm da educação de casa, que se foram perdendo ao longo do tempo. Mas gostaria agora de perceber quais são os valores na educação formal que achas que foi se perdendo ao longo do tempo, que contribui também que essa inversão de valores esteja a crescer dessa forma exponencial, como foram mencionaste. Ok. São vários fatores que, na minha ótica, eu penso, é minha visão. Uhum, Eu penso que a qualidade, o papel do professor na formação do, 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 dos estudantes tem se mostrado não muito eficiente. Nós temos que ver o professor como um agente de mudança. Aquele professor tem que ser um facilitador, naturalmente, da ciência, mas aquele professor, naquele exato momento, está a substituir o pai daquela criança. uhum, O professor tem que ter esse papel, tem que prestar essa educação moral, essa educação cívica à criança. Se o professor está mal formado, primeiro é que não garante essa formação científica às crianças ou aos estudantes. E depois, esse professor também tem uma má formação familiar, tem uma péssima conduta humana, ao invés de proteger as crianças, anda a assediar, por exemplo, as crianças, envolve-se com as crianças, pede dinheiro em troca de notas. Se esse professor tem esse tipo de conduta, o que é que nós esperamos desse sistema de educação? Então, eu penso que aí é que está o grande desafio. uhum, O grande desafio está em moldarmos, recuperarmos o papel do professor na formação daquela criança, na formação daquele estudante. Não só formação científica, mas formação eh, moral e cívica da criança. Então, uhum, partimos por aí. Esse é um dos grandes, é um dos grandes fatores. Dois, eu penso que nós estamos a garantir ainda uma cobertura, um rácio eficiente entre as escolas, os professores versus o número das pessoas. Hoje nós notamos que temos um professor, por exemplo, na altura em que eu fiz ensino secundário, uhum. ensino primário, o professor estava por um número reduzido de crianças, mas agora nós temos um professor para um número maior de crianças. O professor não tem esta capacidade. Então, e não só, temos a presença de menos escolas nas localidades, nos distritos. Nós só estamos a ver agora as escolas na cidade. A nossa visão limita-se às cidades, mas a escola tem que estar lá onde temos maior número de pessoas, temos maior índice de alfabetização. É lá onde há o problema real. A criança que está lá no distrito, está lá em Niquadal, está na localidade, está lá numa comunidade bem distante da vila. Uhum. De que forma, o que é que está-se a fazer para garantir que aquela criança não percorra 10 quilômetros todos os dias para ir à escola e voltar? E qual é a saúde daquela criança? O que é que aquela Uhum. criança come? Então, é, de forma geral, eu penso que os dois problemas partem daí. Primeiro, é o papel do professor na formação das crianças, dos estudantes, dos alunos. Segundo, é o papel do governo na cobertura dessas crianças. Cobertura em termos de rácio professor-estudante e em termos de escolas e área geográfica. Uhum. Uhum. Ahn, Eu não sei se consegui responder com eficiência essa questão. Consegui, eu acho que ficou claro. E conseguiu fazer o sumário no final dos pontos que acha que são importantes. E quando nós falamos de celebrar comportamentos que são prejudiciais
como se fossem conquistas. Ah, Quais são esses comportamentos que são prejudiciais que nós estamos agora a normalizar e fazemos deles como se fossem conquistas e usamos eles como um novo padrão de vida, uma nova forma de viver, né? Tipo, quais são esses comportamentos e que tipo de coisas, que tipo de soluções nós podemos trazer em volta disso também. Uhum. Eu penso que ao longo da nossa conversa já debatemos sobre as diversas soluções que podem ser consideradas para tentar combater. Uhum, Mas eu posso talvez acrescentar a minha resposta, dando um exemplo de ações nocivas que são feitas, mas que são consideradas como conquistas. Eu, por hum, exemplo, se eu consigo ter 3, 4, 5 namoradas, 6, 7 ou até 10 namoradas, eu sou visto como gestor. Há um termo que se usa, é para aquele gestor de topo, aquele mau. Então, será que realmente sou mau por ter 10 namoradas? Por ter 5 namoradas? Mas é visto assim, aquele homem que tem uma parceira e dedica a sua vida àquela única parceira e crescem juntos, é matreco aquele. Aquele é matreco, aquele aquele tem que ser pastor, mas se eu consigo ter 2, 3, eu sou mestre, né? Sou mestre, sou gestor, até deveria dar aula às pessoas em como conseguir isto. Estás a ver? No caso das mulheres, aquela mulher que só tem um único parceiro, porque isso não se aplica só ao homem. Aquela mulher consegue só ter um único parceiro, que está num nível social muito low, é uma treca também. Somente quando tem boa aparência, é bonita, tem hum, uma boa postura, uma boa estrutura física. É uma treca, ela tinha que usar aquilo a favor dela. Usar aquilo a favor dela na gíria popular é ela envolver-se com um senhor ou um homem casado que possa arcar com as suas despesas. hum, Usar na gíria popular o seu corpo a favor de si é fazer hum, isto. Então, é uma clara situação de uma inversão total de valores que uhum, nós, de uma coisa nociva, que nós achamos como conquista. Hum? Dê exemplos aqui de traições. Quando a pessoa é traída, a pessoa é qualquerizada, a pessoa hum, é marginalizada, a pessoa não vale nada, mas aquela pessoa que traiu automaticamente é endeusado ou endeusada. E esquece da saúde mental desta pessoa, como é que essa pessoa está a gerir a sua saúde mental, aquele apoio que a pessoa ia precisar, que precisa naquele momento crítico, não é dado. Pelo contrário, são dedos a serem apontados para a pessoa, são piadas a serem feitas para a pessoa e endeusa-se a pessoa que fez aquilo. Então, hum, é uma situação hum, clara de uma coisa nociva, mas que as pessoas levam aquilo como uma conquista. hum, E soluções para tal, eu penso que são essas que nós já discutimos aqui de forma muito profunda. hum, Eu acredito na formação familiar das pessoas. As pessoas têm uma boa formação familiar, uma boa formação na escola. hum, As pessoas não estou a dizer que com isso as pessoas vão ter automaticamente um bom caráter, mas é muito provável que as pessoas tenham uma boa conduta, tenham um bom caráter. Ainda hoje estive a conversar com alguém e acabou dizendo, Nicolau, você acha que a presença ou a ausência de um pai ou o envolvimento com vários homens para ganhos materiais. A minha resposta foi objetiva. Não. Por mais que as pessoas sempre procuram desculpas para. Volta, porque não te conseguimos ouvir muito bem. Conversavas com uma pessoa hoje que te perguntava o quê? Ok. Eu dizia, eu conversava com uma pessoa, é, não recordo se foi ontem ou hoje, Uhum, porque também já estou a ficar velho com a idade, acabo tendo.
alguns traços e algumas falhas de memória. Mas eu conversava com a pessoa e a pessoa dizia: Olha, Nicolau, achas que a ausência de um pai na formação ou na educação de uma mulher influencia, pode justificar a prostituição dela, a má conduta, o mau caráter, o envolvimento, por exemplo, com muitos homens para ganhos materiais? E a minha resposta foi objetiva, não é? Foi simples e objetiva. Não. O que acontece é que as pessoas procuram sempre um culpado para justificar a sua má conduta. Ah, não, eu hoje sou drogado, eu hoje não fui à escola porque meu pai não participou meu pai foi ausente, por exemplo. Ok, teu pai foi ausente, mas tiveste alguém que te disse que isso é errado. Você é o seu consciente, agora te diz que isso é errado. Por que que não deixa? Não deixa Está por quê? viciado já. Está viciado, mas há vários viciados que abandonam isto, não é? E a pessoa, o que torna mais viciada a pessoa é arranjar um culpado. O facto de arranjar um culpado, e ao invés de buscar caminhos para ultrapassar esse desafio pessoal, já é um grande fator para a pessoa permanecer ali e ir cada vez mais ao abismo, não é? Uhum. Então, eu vejo muito essas tendências de dizer, não, é, meu pai sempre foi ausente, eu via meu pai agredir minha mãe, por isso que eu agrido a minha esposa, ou por isso que eu não consigo me envolver, ou por isso que eu é, sou assim, me envolvo com vários homens para ganhar bens materiais. Não acontece. Isso é uma desculpa que as pessoas estão a arranjar para justificar os seus péssimos caráteres, não é? Dizer, não, eu passei fome, é por isso que eu estou a me prostituir. Quantas pessoas passam fome? E essas pessoas prostituem-se. A pessoa que acha fome tem que arranjar alternativas, trabalhar para ter dinheiro e poder comprar comida para casa. Não é se prostituir. Ninguém disse que esta seria a solução. Então, para todos que estiverem a ouvir esse podcast, recorda sempre que esta tua desculpa, para quem esteja a fazer isso, essa tua desculpa não deixa de ser desculpa. Estás a arranjar um culpado para justificar o seu mau caráter. E você é muito inteligente, porque sabe que está a manipular as coisas, está a arranjar um culpado para tentar razoabilizar ou tornar razoável o seu comportamento. É só não fazer um split desse teu comportamento, senão vai influenciar as demais pessoas. E os outros que ainda não enverdaram por esse caminho, deixem de ouvir essas pessoas que dizem isso. Não há razão para você se prostituir, não há razão para você roubar, não há razão para você se drogar. Ok, se não tiveste uma boa formação familiar, nós entendemos, mas há sempre uma solução. Há sempre uma alternativa que não seja vender o seu corpo, que não seja vender a sua dignidade, que não seja estragar a sua vida em torno disto. Então, é isso. Sim, foi um bom apanhado. E que eu gostaria de acrescentar é que talvez muitas das pessoas que passam por isso ou que tentam arranjar justificativas, conforme bem disseste, são justificativas que, em vez de nos levar para frente, nos levam para trás. E disseste muitas vezes que existem várias soluções para isso, e uma delas é procurar ajuda. Aqui no podcast nós falamos muito disso, mas procurem ajuda, procurem psicólogos. Em Moçambique, graças a Deus, nós podemos ir a um centro de saúde e ter assistência com psicólogo gratuitamente. Não sei se é em todo o país, mas no meu bairro, no centro de saúde de desempenho, tínhamos um psicólogo de plantão. Ah, e acho que também outros postos em outros lugares, também nos centros de saúde a nível nacional, também tem psicólogos grátis. Então, eu sei que a maior parte de nós jovens, 1900, mil e não sei o quê, temos vários traumas. Essa coisa de agressão, por exemplo, é uma coisa que muitas das pessoas cresceram vendo isso acontecer na família. E por causa desse ciclo de crescer a ver, é muito difícil de quebrar o ciclo, mas hoje em dia já tem uma ciência que já foi feita e estudada ao longo disso, e é possível quebrar esses ciclos. E
atalhos são bons porque nos fazem chegar cedo, mas lá à frente também tem consequências. Então, vamos procurar ajuda, vamos falar com as pessoas que querem nos ajudar, vamos criar conexões com pessoas que podem nos ajudar, fazer um negócio, conseguir um emprego e não querer viver de aparências das redes sociais ou querer impressionar as outras pessoas. E minha pergunta para Nicolau em relação às redes sociais é se acha que a exposição das pessoas às redes sociais cria muita pressão para os jovens no geral a conseguir atalhos, a seguir atalhos para conseguir o que elas querem. E como é que já viu algum exemplo prático disso acontecer com as pessoas ao teu redor ou no teu trabalho? Como é que vê o desenvolver disso? Bom, eu uso, vou retornar ao meu discurso anterior. As redes sociais são um dos principais gatilhos Uhum, à nossa sanidade mental. As redes sociais são boas para quem sabe usar bem as redes sociais. Eu sou um empreendedor. Uma das formas de promover os meus serviços é através das redes sociais. É uma das formas. Mas também, se não sabes usar muito bem as redes sociais, elas podem destruir-te. E isto tem que ser levado muito a sério, uhum, porque está a dizimar várias vidas. Para mim, uma das piores doenças são as doenças mentais, não as físicas, não é? Uma das piores. Se formos a comparar, para mim, a doença mental é mais crítica que a física. Então, as redes têm pressão, sim. Não é para a Inora responder, porque a Inora está na posição de fazer as questões. Mas uma outra pergunta aqui é para a malta que está assistindo o podcast, para refletirmos. Afinal de contas, o que é isso de pressão? uhum, Será que a pressão é exercida por um terceiro, por uma terceira pessoa para mim, ou a pressão é uma condição psicológica que eu tenho, ao invés de eu achar que há uma pressão social, que eu acho que é uma pressão social, eu mesmo estou-me a autopressionar. E eu acho que temos que partir pela compreensão disto. O facto de eu ver o meu amigo a casar-se, será que ele está-me a pressionar? Ou eu é que estou a me autopressionar? O facto de eu ver o meu amigo a comprar um carro e eu ainda estou a andar a pé, eu ainda estou zaiando, ele pressionou-me ou eu é que estou a me autopressionar? E nós temos que aprender a separar a pressão social da inspiração. Eu já estive no lugar de me sentir pressionado. Eu já estive no lugar de me sentir pressionado. Por exemplo, uma das atividades que eu faço é atividade física, musculação. Para eu começar a musculação, foi esta pressão que eu tive, a imaginária pressão social. Mas que, na verdade, agora que tenho mais capacidade de crítica, agora consigo ver com mais lucidez as coisas, eu estou a perceber que não. Aquele jovem que eu via todo malhado, não estava a me pressionar. Eu é que me pressionava. Eu que estava a me autopressionar, não é? E acabei entrando nesta atividade por conta desta autopressão, não é? Então, nós temos que discernir as coisas a partir daí. Hum, e uma das formas, uma das coisas que as pessoas não entendem é que nas redes sociais as pessoas nunca vão postar derrotas. Há uma rede social que chamam de rede social de chiques, é Instagram. Instagram é como se fizesse uma lavagem cerebral nas pessoas. É como se eu, ao entrar no Instagram, tivesse que postar um certo tipo de conteúdo que eu não me sinto à vontade em postar no Facebook.
há esta tendência de se olhar aquela rede social como uma rede social que está acima das outras, em termos de status. E, ok, eu de ver ali os jovens almoçarem no South Beach, a jantarem no South Beach, não sei se posso falar nomes, né? Salvo, passo a publicidade. É de ver os jovens, obrigado, é de ver os jovens ali naquela discoteca com umas asas na parede, me esqueço o nome daquela discoteca, me esqueço o nome, mas que as pessoas sempre colocam fotos lá, tiram fotos naquelas asas. Mas eu não sei como é que aquela pessoa vive. Eu não sei o que é que aquela pessoa fez para estar ali no South Beach. Aquela minha amiga que eu estou a ver ali no South Beach a almoçar, enquanto eu em casa estou a comer uma coisa. Eu não sei o que é que ela fez para estar ali a comer aquele camarão no South Beach. Eu não sei. Eu não sei o que é que meu amigo fez para estar lá naquela discoteca, por exemplo, no El Patron, por exemplo. Eu não sei o que é que meu amigo fez. Eu não sei como é que meu amigo vive em casa. Mas meu amigo só fez um post daquilo que ele estava a ver naquele momento. E pronto, aquilo está a criar depressão. As pessoas ficam depressivas só de entrar no Instagram, abrir status da Inora. A Inora está nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, está em grandes restaurantes, está a curtir boas temperaturas lá e fica depressivo. Mas não sabe o que que a Inora fez para estar lá, não sabe. Atenção, não estou a personalizar, é um exemplo. Não sabe o que que a Inora fez para estar lá, quais são os antecedentes. E ok, por mais que meu amigo tenha dinheiro para estar no South Beach a almoçar, isso não pode me pressionar. Eu tenho que me inspirar com aquilo. Eu tenho que trabalhar duro. Se eu realmente gostar do South Beach, porque não é mau, eu posso gostar de estar lá a almoçar. Que eu trabalho, eu pergunto a ele quais são as estratégias que ele usou para prosperar e estar lá. E ele, se for uma pessoa honesta, se for meu amigo, se for uma pessoa íntegra, vai me inspirar. E pronto. O problema é que as pessoas às vezes lutam com quem deviam competir. Aquele amigo que você está implicado, está a lhe invejar. E atenção, você nem lhe diz nada. Ele não sabe o que você está a lhe invejar. Ele não sabe. Você está ali a invejar no silêncio. Você está a sofrer ali. Sofre, sofre sozinho, não lhe diz nada, não lhe pergunta. Você só está a ficar magro. Até não gostas dele. "Pá, eu não gosto daquele gajo, já não gosto daquele gajo." Por quê? Mas não sabe por quê. Pá, só não me entra esse gajo. É estranho. Então, as pessoas tendem a lutar com quem deveriam competir. Não. Vamos ter humildade suficiente. Vamos ser é, corajosos o suficiente para perguntar a Inora: Inora, você está nos Estados Unidos a estudar? Sim. Olha, como é que eu posso fazer para também estar nos Estados Unidos a estudar? Ou para ter uma outra bolsa num outro país e também ter um ensino de qualidade? Mas não, eu prefiro invejar a Inora. Consequentemente, a Inora continua a prosperar, forma-se, tem um diploma internacional, tem um certificado internacional. Não estou a dizer que os certificados nacionais não têm qualidade, mas a Inora está a prosperar e eu estou aqui simplesmente porque não tive a coragem de lhe perguntar e preferi lhe invejar no silêncio. Então, eu penso que nós, sobretudo os jovens, nós temos que mudar com esse tipo de comportamento. Quer dizer, o estar na posição de dizer que temos que mudar não quer dizer que eu seja perfeito. Em algum momento também posso pensar assim. Então, é um compromisso de todos nós mudarmos e buscarmos ajudarmos uns aos outros e vermos as coisas com bons olhos. Pressão social, para mim, não existe. É uma condição psicológica. As pessoas estão a pressionar-se. Quer dizer, estou a responder a questão que eu coloquei de reflexão, mas da minha perspectiva. Da minha perspectiva. Essa pressão social não existe, está na tua cabeça. Não existe pressão social. Se você está com 32 e teu irmão mais novo, com 26 já casou e você ainda não veja aquilo como pressão. Você vai casar no seu tempo. Há muitas outras coisas que você já fez que teu irmão não fez. Por exemplo, que tem 32 anos. Você tem 32 e ele ainda não tem. É uma das... É só para descontrair. Mas é uma das coisas. É uma das coisas que você tem. E muitas outras coisas que você fez que ele ainda não fez. Então, não há um padrão.
não se cria um padrão. Esse padrão é imaginário, que você tem que estudar, depois trabalhar, criar família, depois é que... Não, isto é um padrão que a sociedade criou, e esse padrão é imaginário. Quando se diz a sociedade criou, você pode perguntar, mas quem é essa sociedade? Quem é este que foi escrever ali que eu tenho que estudar, depois trabalhar, depois criar família? Escreveu-se em algum sítio, temos um estatuto, uma conduta social. Não temos. É tudo imaginário. Então, faça aquilo que te agrada, sempre sem comparar-se com os outros. Faça aquilo que te agrada, faça aquilo que tu gostas, faças aquilo que tu amas, independente do tempo em que tu fazes isso. Faça se te faz feliz. Mas, Mas aí voltamos para a questão da inversão de valores. Aí. ok? Eu acho que voltamos à questão de inversão de valores quando dizes que esse foi a sociedade que constituiu, mas onde está escrito isso, é o mesmo com a inversão de valores, os valores que dos quais nós falamos no início, onde é que está escrito? Uh, é uma boa pergunta. É, mas nós temos que ter a capacidade de discernimento. Nós temos que ter essa capacidade de discernimento. É, eu tenho que saber que tratar bem Nora, independente da sua raça, Uhum, é algo bom. Eu tenho que saber, tenho que ter essa capacidade. Não está escrito em nenhum sítio, mas eu tenho que ter essa uhum. capacidade de tratar bem Nora, independente da sua raça, independente da sua posição social. Tratar bem o meu guarda, tal como eu trato o meu irmão ou a minha parceira. Isso não está escrito em nenhum sítio, mas eu tenho que ter esse discernimento. Mas também, numa outra perspectiva, eu tenho que ter a capacidade de discernir que eu não estou atrás porque o meu irmão mais novo casou antes de mim. Isso tudo é discernimento. Eu tenho que discernir, saber que eu não estou atrás por causa disso. Uhum. Então, o certo e o errado, moralmente, eticamente, é discutível. Hum. Às vezes, os padrões éticos têm, têm, têm julgamentos estéticos. O que eu quero dizer com isso? Se eu for a matar uma barata agora, vão dizer que eu sou um herói, porque a barata entra na comida, faz estragos, não sei o quê. Vão dizer que eu sou um herói. Mas se eu for a matar uma borboleta, vão dizer que eu sou um vilão. Mas eu matei duas vidas. A barata não merecia viver porque entra na panela. É o habitat dela. Eu também, então, se for assim, as galinhas tinham que me matar, porque eu mato as galinhas, sou um predador para as galinhas. Então, a ética, moralmente, quer dizer, socialmente, tem critérios estéticos. Não são critérios claros, mas eu tenho que ter esta capacidade de discernir o que que eu acho certo, o que que eu acho errado. Ok, Então, em conclusão, voltando então para a questão da prostituição que é. estivemos aqui a falar. E se essa pessoa acha Uhum. que aquilo é certo? E se a sociedade em geral acha que aquilo é certo? Ainda é uma Desculpa, inversão de valor? não percebi? Voltamos para o assunto da Sim. prostituição que estivemos a falar, a objetificação do corpo, não é? Um, Uhum. Se aquela pessoa, aqueles moços e moças que fazem aquilo, acham que aquilo é certo e a sociedade claramente está a aplaudir porque acha que aquilo é bom de fazer, Uhum. o que é isso? Usando a tua última definição. Deixa de ser ou não a inversão de valores. Olha, Inora, é uma grande questão que você me faz. É, eu acho que eu estou emitindo a minha opinião, atenção. Eu penso que algo. Agora, por exemplo, eu dei um exemplo de me chamarem de gestor. Não estou a dizer que sou gestor, atenção, não estou a dizer que sou gestor. Mas chamam homens de gestores porque tem mulheres. Quanto mais mulheres tiverem, mais aplausos. Muitas pessoas agem assim. Muitas pessoas.
muitos homens veem isso como um ato heróico. Aquele é nosso herói. Mas não deixa de ser errado. O facto de muitas pessoas considerarem algo sério. Há muitas mulheres, mas muitas mesmo, que envolvem-se com senhores casados só porque eles pagam as despesas. Há mulheres que fazem isso. Às vezes não é porque estão a passar fome, é por uma questão de status, ego. Quer satisfazer, quer aparentar o que eventualmente não é. Há muitas mulheres a fazerem isso. E a apoiarem-se, até a darem-se contactos. Vai lá para aquele senhor Nicolau, é casado, ele trabalha, tem muito dinheiro. Vai ter com aquele senhor e gosta de meninas. Vai te dar dinheiro. E aconselham-se, fazem isso. Isso deixa de ser errado? Não. O simples facto de muitos acharem que a sociedade hoje pode dizer que prostituição é certo, mas todos podem apoiar. Vão lá, prostituam-se para ganhar dinheiro. Não deixa de ser errado. Então, é esta que eu chamo a razão, que eu chamo a colação, que é esta capacidade de nós discernirmos. E esta capacidade passa pela formação familiar. Hum. Na minha família, nós temos que incutir às nossas crianças que vender o seu corpo é errado. Nós temos que dizer, não há que minha criança não tem capacidade de fazer suas próprias escolhas. Isso aí também é, é uma outra coisa que as pessoas falam que não tem noção do que estão a falar. Eu, enquanto pai desta criança, eu é que tenho que ajudar a criança, eu é que tenho que decidir pela criança, que olha, aos 10 anos você não pode usar Facebook. Não há que dizer, não, ela é que tem que escolher. Escolher o quê? Não, ela não pode usar Facebook aos 10 anos. Minha criança não pode ficar no quarto ao invés de ficar na sala para nós comermos, jantarmos. Não pode dizer que amanhã eu não quero ir à escola, quero ficar em casa. Ou eu quero fazer uma atividade que me traga rendimento agora e não ir à escola. Não, a criança não está em condições de tomar uma decisão de forma pessoal, de forma unipessoal. Então, é por aí. É a base familiar. Nós temos que formar família. E por mais que a sociedade toda diga que isto é certo, enquanto o meu discernimento achar que é errado, eu não posso fazer. Hum. Já vamos quase ao final do nosso podcast por hoje. Tenho muito mais perguntas, mas não quero estender o podcast. Acho que podemos fazer a parte 2, depois também de ter vários comentários e perguntas deixadas pelas pessoas que vão Ok. nos assistir. Mas a última pergunta que eu queria deixar, as últimas duas, né? A primeira Certo. é, o que é que nós como sociedade, eu sei que já respondeste isso, mas para poder estressar um bocadinho mais, o que é que nós como Hum. sociedade, né, e você como agente humanitário podemos fazer para reduzir essa inversão de valores e também a exposição do desvio, né, da dignidade humana? O que é que nós podemos fazer? Quais são os passos práticos que nós podemos ter para poder, evitar com que essas coisas aconteçam? Ok. Eu vou responder de forma muito objetiva essa questão, porque Uhum. conforme disse, conforme disse aí na hora, né? Eu já tinha respondido a pergunta, mas vou reforçar pela pertinência dessa questão, né? Uhum. Eu penso que devem ser respostas coordenadas, devem ser respostas conjuntas, né? São várias frentes que devem ser usadas para permitir colmatar este problema. Temos a frente familiar, que eu tanto invoquei, temos a família, temos a escola, temos o governo e, por fim, o governo me refiro às instituições do governo. Uhum. Família tem que garantir uma boa formação do indivíduo, ao nível da família. Tem que garantir uma boa educação.
mostrando e sancionando. Agora fala-se muito de bater a criança, que não, qualquer coisa, é para estar-se a queixar. O professor já não pode dar guardas na criança, o pai há de reclamar, ou é para o pai, pode ser um musculoso, um que vai ao ginásio, de me dar tarefas aqui em frente às demais crianças ou aos meus colegas, então não vou fazer isso. É uma coisa que também não apoio tanto, mas enfim, é uma discussão para outro dia. Então, primeiro, a família tem que garantir uma boa formação do indivíduo no nível da família. E depois entregar esse indivíduo ao governo, através das suas escolas, ou ao ensino, né? Pode ser ensino privado, etc. Ensino no geral, para fazerem o seu papel. Olha, essas duas frentes estão muito relacionadas. Se aqui, ao nível da família, nós formamos mal o indivíduo, não vai ser na escola onde esse indivíduo vai se recuperar. Pode ser bem formado até aqui, pode ser inteligente e tudo, licenciado, mestrado, doutorado, mas será uma pessoa baixa. Já interagi com várias pessoas que têm uma boa formação acadêmica, mas são baixas, não respeitam os outros, etc. São desvios atrás de desvios, são uma conduta humana. Então, essas duas frentes devem comunicar-se. A família tem que formar o indivíduo e garantir que este indivíduo esteja em condições de ser recebido pelo ensino formal. Este ensino formal, e a família não abandona este indivíduo, também apoia nesta formação. Uhum. Então, o governo também tem que trabalhar através do provisionamento das condições para garantir que esse indivíduo tenha uma formação digna, condigna, que é fornecer escola, fornecer material para esse indivíduo ser formado. As instituições de justiça também devem funcionar, porque este indivíduo, se comete um ato negativo, tem que ser sancionado pelas instituições de justiça. Essa coisa de impunidade, falamos aqui, por exemplo, das pessoas que agridem outras ou cometem outros erros, mas são impunes. Logo, se essa pessoa é impune, a instituição de justiça aqui está a falhar. É o governo que está a falhar aqui. E essa pessoa sai impune. Eu é de ver aquilo como normal. Se eu fizer amanhã, também serei impune. Então, acaba sendo uma ação normal. Esta instituição tem que funcionar. E tem que se usar aquela pessoa que cometeu estas falhas como exemplo para desincentivar as outras. Então, o governo tem que criar essas condições, tanto materiais e tanto intelectuais, para garantir que este indivíduo tenha uma formação condigna materialmente, tenha uma formação de qualidade, mente científico e outras áreas também são importantes de formação. Então, eu penso que, de forma geral, são essas frentes. Não vou falar da interação entre as pessoas, porque se nós garantimos que o indivíduo é bem formado na família, se nós garantimos que o indivíduo é bem formado na escola e o governo está também a garantir essas condições através das instituições, etc., esse indivíduo estará bem formado, todos eles estarão bem formados e vão ter uma boa interação entre eles. Se eu sou educado, saio de uma família educada, a Inora também sai de uma família educada. Temos, por exemplo, o Benny, que sai de uma família educada. Temos o Arthur, que sai de uma família educada. Se esses quatro são educados, eles vão garantir uma interação favorável, uma boa interação. Não haverá espaço aqui. Então, eu penso que, de forma resumida, é isto, na minha ótica de análise. E que mensagem deixarias para os jovens, no geral, agora que vivemos nesse tempo onde normalizamos coisas que não eram normais, aplaudimos coisas que não aplaudíamos há muito tempo? Que tipo de mensagem você pode deixar para os jovens? E apelo também. Bom, aos jovens, eu diria, primeiro, para não fazerem coisas erradas, porque a maior parte das pessoas estão a fazer. Se tens muitas amigas que estão -se a prostituir, não é razão para você se prostituir. Se tens muitos amigos que estão nas drogas, não é razão de tu te drogares.
Não faça só porque os teus amigos, só porque estás a ver as pessoas a fazer. Primeiro aspecto. Evitem comparações. As comparações estão a nos fulminar. As comparações estão a nos cegar. As comparações são anti-desenvolvimento. Evitem comparações. Vivam o vosso propósito. Aquele que você acha que está abaixo de ti ou está acima de ti, que está acima de ti, está abaixo em alguma coisa. Ninguém está totalmente acima aqui de ninguém. Então, evita comparar-se ao outro e viva teu próprio propósito. Deixe que as coisas aconteçam no seu tempo. Evita comparar-se. Aquele jovem que você está a invejar e acha que está em cima hoje, o que tens que fazer é se inspirar nele. Procure ele, busque conselhos, pergunte o que ele fez e naquilo que ele vai te dizer, filtra. Porque se calhar nem tudo que vai te dizer seja, seja lícito. Então, busque filtrar e adeque ao seu propósito. Não imitando e não comparando-se a esta pessoa. Viva o seu propósito. E, por último, encorajaria a todos os pais a garantir uma educação, uma formação boa do indivíduo, sem se deixar levar também pelas tendências, pelo que está a acontecer. Garantam que este indivíduo seja formado, porque se este indivíduo sai mal da nossa família, será um potencial criminoso amanhã, será um potencial drogado, uma potencial prostituta, um potencial ladrão. Então, vamos garantir uma boa formação deste indivíduo para que amanhã seja uma pessoa que a gente se orgulhe. Hum. Muito obrigada, Nicolau, por esta conversa maravilhosa. Eu gostei muito e tenho certeza que os nossos telespectadores também vão gostar muito, estão a gostar muito. Não se esqueçam, queridos, de nos seguir, colocar like, colocar comentários e, se quiserem também, sigam o Nicolau nas redes sociais, que ele também está lá e a comentar coisas e a deixar sua opinião, seu parecer em vários assuntos. Então, esse foi mais um, não é só comigo. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. E Nora, estou bastante agradecido e cumprimentos a todos que vão assistir esse podcast e a todos os meus amigos, familiares. Tchau, tchau. Ok.